Vamos lá. Explorando ainda, novamente, de novo, again, essa parte aí de funções sobrejetoras. Agora, vamos fazer o caso generalizado, né? Resolvi agora por a questão 41 e que ele pedia casos particulares. Agora vamos fazer genérico, supondo que o A tenha M elementos, o B tenha N elementos e, claro, supondo que o M é maior ou igual a N, né? Não tem como o A ter menos elementos que o B, né? Por exemplo, aqui, vou fazer um desenho bem rápido, ó. Se aqui tiver 3 elementos e aqui tiver 4 elementos, eu nunca vou conseguir fazer uma função sobrejetora. Por quê? Porque daqui só pode partir uma flecha. Vamos supor que eu fiz isso. Como tem menos caras aqui do que lá, necessariamente pelo menos um camarada do outro lado vai ficar sozinho. Isso aqui não seria uma função sobrejetora. Então, obviamente, o número de elementos do A tem que ser no mínimo igual ao número de elementos de B, né? Aí na questão 41 a gente fez o caso deles serem iguais, fez o caso de o A ter um elemento a mais que o B, fez o caso do A ter 2 elementos a mais que o B, 2 elementos a mais que o B. E o caso geral, genericão. Genericão é o seguinte, não dá, ou quer dizer, até dá, né? Mas não vai ser saudável a gente resolver o caso geral do jeito que foi feito a questão 41. Aí você vai dizer, pô, mas sacanagem, né? Então por que eu me ensino a fazer questão 41 se não dá para fazer isso por caso geral? Bom, na questão 41 ele não pediu um caso geral, ele pediu um caso particular, então eu fiz o que era mais rápido. Agora, se for pensar no caso geral mesmo, você vai ver que você vai ter um problema, que é o seguinte. Na questão 41, quando eu fiz a letra B, que era o caso do A ter 2 elementos a mais que o B, eu já tive que resolver a letra B abrindo em casos. Vamos supor que, por exemplo, eu tivesse, que seria a letra D, uma hipotética letra D da questão 41. Vamos supor que eu tivesse 4 elementos a mais em relação ao B. Vamos supor que o A tivesse 4 elementos a mais. Para eu resolver essa questão do jeito que eu fiz a questão 41, eu já teria que abrir em mais de 2 casos, se fosse fazer daquele jeito. Porque poderia ter um caso em que 4 caras foram para cá e o resto ficou... 4 não, 5 caras foram para cá e o resto que sobrou foi função bijetora. Isso seria uma possibilidade de resolver a questão supondo que o A tivesse 4 elementos a mais que o conjunto B. Mas uma outra possibilidade seria um cara ali receber 3 flechas, um cara aqui recebeu 2. E o que sobrou aqui ser 1 para 1. Outra possibilidade seria, aqui na verdade, esse cara recebeu 4, esse cara aqui recebeu 2. Uma outra possibilidade seria um cara receber 3 para cá, 3 para cá e o resto 1 para 1. Aí eu poderia fazer um cara receber 3, um cara receber 2, outro cara receber 2 e o que sobrou lá, o que sobrou. Repare que o número de casos que eu vou ter para resolver o simples caso do M ser N mais 4, que é o que eu estou fazendo, né? Aqui tem 4, aqui eu botei 8. Supondo que o A tenha 4 elementos a mais que o B, o número de casos que eu tenho que fazer já fica bem grande. Já fica bem maior do que a letra C da questão 41. E isso é péssimo, até porque, como está genérico, isso aqui é um exemplo, né? O M ter 4 números a mais que o N é um exemplo, só que está genérico aqui. Pode ser 5 a mais, pode ser 6 a mais. E quanto maior for aqui o número, mais possibilidades você vai ter ali para abrir os casos. Então, não é bizu abordar o problema diretamente, que nem está sendo feito, para esse problema geral. Qual vai ser a melhor maneira de resolver esse problema genérico aí, para o caso geralzão? É usar o método destrutivo junto com o princípio da inclusão e exclusão, que é um negócio bem... não é nem um pouco simples, é bem difícil. Mas vamos lá. Ó. Então, qual é a ideia?
Ideia. Vai ser usar método destrutivo com o princípio da inclusão e exclusão. Então esse é a primeira coisa. Bom, já que eu vou usar o método destrutivo, lembra que o método destrutivo a gente faz o que a gente quer, é o total menos o que eu não quero. Isso que é o método destrutivo, né? E o total é o seguinte, total é quantas funções de A em B existem, de forma, né, genérica. Não importa se é sobrejetora ou se não é sobrejetora. Quantas funções no total existem? Esse é um problema que a gente já fez. O número de funções que existem de A em B, a gente já viu que vai ser N elevado a M. Aí, para você que é ingrato, eu faço aqui, ó. Você que não lembra, é o seguinte, ó. Tô calculando aqui o total. Como é que você monta uma função de forma genérica? Montar uma função é escolher para cada elemento aqui do A para onde ele vai lá no B. Então o A tem N elementos. Então você tem que escolher para o A, e tem que escolher quem vai ser o F do A1, quem vai ser o F do A2, até quem vai ser o F do AM. M de Maria. Então o elemento 1, A1, tem que escolher qual vai ser o F dele, qual vai ser a imagem dele. Para o elemento A2, tem que escolher qual vai ser a imagem dele. Isso até todo mundo. Eu estou escolhendo no conjunto A, A1, A2, até o AM, para onde ele vai lá no B. O conjunto A e o conjunto B. Tem que escolher para onde vai apontar o A1, para onde vai apontar o A2, e assim vai indo. E aí, de quantas formas eu posso escolher o F de A1? Bom, tem N elementos do outro lado, N de navio elementos do outro lado. Então tem N possibilidades para escolher esse cara. Aí na hora que eu vou escolher o F do A2, também continua sendo N, porque eu estou fazendo um total de funções, né? Eu não estou preocupado se a função é sobrejetora, se é injetora, é total de funções. Então esse A2 pode ir para os mesmos lugares, ter o mesmo número de possibilidades que tinha um A1. N possibilidades, vai ser N para todo mundo. Vai ficar N vezes N vezes N vezes N vezes N. Quantos fatores eu tenho aqui? Eu tenho M. Então eu tenho produto do N de navio com ele mesmo, M vezes. Então dá N elevado a M. Então esse é o total de funções. Agora o que eu não quero? Eu não vou escrever agora, mas... Quer dizer, não vou começar a fazer conta agora, mas o que significa o que eu não quero? O que eu não quero, se eu não sabe pedir para as funções serem sobrejetoras, o que eu não quero são as funções que não são sobrejetoras. Mas o que significa a função não ser sobrejetora? Significa que algum elemento lá do B não vai receber flecha. Então o que eu não quero, que eu vou escrever aqui, ó, é algum elemento de B sem flecha. E é para abordar isso que eu vou usar o princípio da inclusão e exclusão. Então, a solução genérica desse problema é pensar no método destrutivo, fazer o total de funções e tirando o que eu não quero, e para conseguir fazer o que eu não quero, eu vou usar o princípio da inclusão e exclusão. Voltamos já.